Olá, graça e paz, amados. Como é que vocês estão? Estamos aqui para começar mais uma live maravilhosa. Espero que vocês estejam bem confortáveis aí. Espero que vocês estejam bem reunidos com seus familiares. Amém? Eu creio que vocês tenham gerado expectativa para esse culto. Eu gerei e eu sei que vai ser poderoso. Vocês que vão ouvir essa palavra, acolham, abram seu coração para ela. Incline seus ouvidos, por quê? A palavra é como uma semente que, quando entrar no seu coração, vai gerar uma árvore tão poderosa de conhecimento. O Espírito Santo vai fazer você fluir como uma fonte. E você vai começar a falar o que a palavra fala. Sabe de uma coisa? Nesse momento tem muita gente preocupada, tem muita gente aterrorizada, mas deixa eu te falar uma coisa. Os filhos de Deus estão preservados. Eu e você estamos preservados de todo mal. E declara uma coisa comigo: nem o mal se sucederá na minha vida, nem o mal chegará na minha tenda. Amém? Então, saiba que você é preservado. Deus é bom e Ele está lhe protegendo. Então, vão criando aí um ambiente para receber essa palavra. Amém? Fiquem de pé, vamos estar orando. Aleluia. Glória a Deus. Ó Pai, eu te rendo graças, Senhor, por esse culto maravilhoso, Pai. Esse culto que geramos, Pai. Esse culto que criamos expectativa para estarmos ouvindo essa palavra. Senhor, eu oro, Pai, para que cada pessoa que estiver em sua casa venha estar sendo abençoada, venha estar sendo preservada, porque a tua palavra fala isso. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, cada um, Pai, com a sua família, sendo abençoados. E tudo que o Senhor falou vai acontecer na nossa vida, Pai. Senhor, muito obrigado pela tua bondade. Muito obrigado, Pai, pela tua maravilhosa graça, Pai, que nos resgatou, Pai, do pecado. E hoje somos livres, hoje somos justos, Pai. Senhor Jesus Cristo, obrigado pela tua obra redentora na cruz. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pela gente. Pai, eu declaro, Pai, um povo abençoado. E quando esses tempos acabarem, um povo se levantando mais forte, como carvalhos de justiça plantados no Senhor, fortes, robustos. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu povo estar recebendo essa palavra com carinho, estar com o coração aberto, Pai. Senhor, eu quero orar também pelo nosso país. E eu declaro, Pai, esses momentos de preocupações, de aterrorizações passando, todo mundo voltando à sua vida normal, Pai. Porque todos nós queremos isso, todos nós queremos voltar na comunhão, todos nós queremos, Pai, ver nossos irmãos de perto, ter a comunhão no culto presencial. E eu declaro esse culto presencial chegando mais rápido do que você imagina. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos garante, Pai, prevenção, que nos garante, Pai, proteção. A tua palavra que nos curou. A tua palavra fala que Cristo levou as nossas enfermidades sobre ele no madeiro, Pai. E nós aceitamos essa palavra. E nada, Pai, nada de ruim vai acontecer na nossa vida, nem na nossa família, Pai. Senhor, eu declaro, Senhor, pessoas que hoje estão com medo, esse medo saindo. Pai, eu declaro, Senhor, pessoas que hoje estão preocupadas com alguma coisa, essa preocupação saindo e entrando o teu descanso, Pai. Pessoas que estavam tristes com alguma coisa, a tua alegria chegando no coração deles, Pai. Pai, para que em nome de Jesus, como a tua palavra fala, para que a alegria deles sejam completas, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo Senhor ter feito tudo pela gente. Mesmo se a gente ter merecido, o Senhor fez, Pai, porque Tu és bom, Pai. E as Suas misericórdias duram para sempre. Senhor, eu declaro, Senhor, um culto maravilhoso, Pai. Eu declaro, Senhor, uma palavra poderosa que vai ser ministrada, vai entrar no nosso coração e vai nos gerar uma vida. Vai nos gerar uma vida espiritual poderosa. Vamos estar sendo ricamente abençoados, Pai, por essa palavra que
me salvou e salvou todos que estão ouvindo essa live. Pai, eu declaro, Pai, sobre a vida de todos, um descanso, Pai. Um descanso, um renovo, uma restauração. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Ore ele bronze decante ela abraça. Vai orando, querido. Ora um pouco em línguas, você aí com seus familiares. Vai orando, vai gerando um ambiente para receber a palavra. Ore ele bronze decante ela abraça. Rishi era bronze decante ela abraça. A Bíblia fala, lá em Romanos, capítulo 10, versículo 8, que a palavra da fé que Paulo prega é crer com o coração e falar com a boca. Paulo fala, criei, por isso falei. Então, querido, fala o que a palavra fala. Comece a declarar aí na sua casa o que está lhe faltando, o que você está precisando, o que a sua família está precisando. Comece a declarar restauração. Comece a declarar descanso. Comece a declarar essa pandemia acabando rapidamente. Horielo brosen si de cantre la brala bras. We criando meu brosen si de cantre la brala bras. Obrigado, Pai. Horiel brosen si de cantre la brala bras. William brisen si de cantre la brala brosen si de cantre la bras. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. William brosen si de cantre la brala bras. William si de cantre la brisa si de cantre la bras. Warrior na brosen si de cantre la bras. Oh, aleluia, Pai. Eu declaro, Senhor, um povo avivado, Pai. Um povo avivado que sente prazer em cumprir a Tua palavra, que sente prazer em viver o que a Tua palavra fala, Pai. Aleluia. E você que está ouvindo aí, não fique apenas ouvindo. Ore comigo. Vamos gerar um ambiente juntos. Vamos estar orando juntos. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você agora que está ouvindo essa live, que está sentindo alguma coisa, eu declaro saindo de você. Só que eu não posso fazer nada sozinho. Gera uma fé dentro de você também. Oh, aleluia. Começa a declarar o que a palavra fala. Que Cristo já lhe sarou. Orieno brosen si de cantre labra labras. We criando brosen si de cantre labra brosen si de cantre labras. Oh, aleluia, aleluia. Vocês que estão aí em grupo, começa a pegar uma na mão do outro, orar juntos. Começa a ter uma comunhão. E já vai declarando a comunhão dentro do nosso templo. Em nome de Jesus. Orieno brosen si de cantre labra labras. We criando brosen si de cantre labra e oro brosen si de cantre labras. Oh, aleluia, aleluia. Eliano brosen si de cantre labras. Oh, aleluia. Muito obrigado, Pai, por ser nos feito filhos. Por ter nos tirado do império das trevas, Pai. E nos ter transportado para o reino do Filho do seu amor. Oh, obrigado, Senhor. Por ele orou se decanta labrar. We criando brosen se decanta labrosen se decanta labrar. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pelas autoridades governamentais. E eu declaro, Senhor, sabedoria na vida deles, para que eles possam estar guiando o seu povo, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por pessoas que nesse momento estão se sentindo com o espírito de depressão, estão se sentindo deprimidas. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, um consolo e uma alegria chegando na vida deles. Oriana, bra 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 bra, se decanta pelo braço. Oriana, bro, se decanta pelo braço. Pessoas que estavam esfriando espiritualmente, eu declaro o fogo do Espírito reativando. Oh, aleluia. Oriana, bro, se decanta pelo braço. Oriana, bro, se decanta pelo braço. Oh, aleluia, aleluia. Nada de falta na nossa vida, por quê? Porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia, Pai. O Senhor fala que vai na nossa frente, Pai. Quebrando
porta de bronze, ferrolho de ferro, Pai, e trazendo para a gente as riquezas das nações. Então eu declaro para as riquezas chegando no seu povo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua obra, pela tua palavra e pelo teu amor conosco, Pai. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, pelos pastores, Pai, que nesse momento podem estar passando, Pai, por pressões. E eu declaro, Senhor, eles sendo fortalecidos novamente pelo Senhor. O Espírito Santo fortalecendo eles, Pai, para que eles possam estar cada vez mais liderando pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo fardo leve. Oh, aleluia. Quero brosso se decante ela abraço. Orelo brosso se decante ela abraço. Oh, aleluia. Aleluia. No brosso se decante ela abraço. Oh, Senhor Jesus Cristo. Orelo brosso se decante ela abraço. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Amém, gente? Então, vocês vão receber agora uma boa palavra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Amém? Você está bem? Você que já está online, começa a compartilhar, começa a transmitir para pessoas. Nós estamos hoje online em 2 plataformas. Estamos online tanto no Facebook quanto também no YouTube. Amém? A gente está fazendo essas lives. Nós temos os nossos cultos presenciais, eles não estão acontecendo devido a tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. E para preservar pessoas, nós acabamos não estando fazendo os nossos cultos presenciais. Mas não significa que estamos presos, não significa que estamos impedidos de cultuar a Deus. Amém? Nós estamos usando a tecnologia a favor do Evangelho. Aleluia. Amém? Hoje à noite, querido, eu quero tratar com você sobre um tema que Deus colocou ontem no meu coração. É tempo de esticar ou recolher as redes? Amém? E eu queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse lá no Evangelho de João, no capítulo 21. A gente vai ler do verso 1 até o verso 6. E nós vamos ver o que a palavra tem para nos falar para esse tempo. Eu acredito que você já deva conhecer a história que está contida nesses versículos. Mas eu acredito que existe muita coisa para se aprender. E eu acredito de forma convicta que se a gente ler o mesmo versículo diversas vezes, vai surgir palavras, instruções novas a cada dia. Amém? Certa vez um homem de Deus disse que se juntasse todas as pregações que ele tinha feito sobre João capítulo 3, versículo 16, iria dar 24 horas de ministrações contínuas. Porque toda vez que ele lia, Deus falava algo novo com ele. Amém? Em João capítulo 21, versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos.
Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhes os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Amém? Querido, essa passagem da Bíblia fala depois da ressurreição de Jesus. Ela está tratando sobre um evento que aconteceu após Jesus ressuscitar. Alguns discípulos tinham sido dispersos, tinham voltado para o seu cotidiano. E nessa volta para o cotidiano, alguns deles voltaram para suas profissões que tinham antes de iniciar o ministério com Jesus. Todos os discípulos, todos os 12, participaram de mais ou menos 3 anos e meio do ministério de Jesus. E aqui tem uma quantidade boa de discípulos. Nós temos aqui Pedro, que é um dos principais pessoas envolvidas nessa passagem. E eu quero te fazer pensar sobre um assunto que talvez seja justamente para esse tempo. Eu quero te mostrar que nesse texto vai te dar instruções para viver momentos como esse, momentos de crise, momentos de dias que você parece estar sendo pego de surpresa porque tanta coisa está acontecendo. Amém? É tempo de recolher ou é tempo de jogar as suas redes? Eu quero que você pense. É o momento de você recolher as suas redes ou é o momento de você lançar as suas redes? Você sabe que tem um momento de recolher, mas também é um momento de lançar. Amém? E o primeiro ponto que eu quero abordar com você, querido, a gente vai apontar aqui uns 3 pontos que esse texto vai nos ensinar. E eu quero te mostrar o seguinte: o que tem determinado que você lance as redes? O que tem determinado a sua disponibilidade para lançar as redes ou para recolher as redes? Amém? No versículo 3, no Evangelho, diz o seguinte: disse-lhe então Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Pedro saiu com a intenção de lançar as redes. Mas, pela frustração, ele retirou as redes. Ele recolheu as redes. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta. O que tem te motivado a fazer algo? O que tem te impulsionado a fazer alguma coisa? É interessante que há dois milagres semelhantes com a mesma pessoa nos evangelhos. A pesca maravilhosa, que foi o momento onde Pedro dá início à sua caminhada com Jesus, e há esse momento aqui, logo depois da ressurreição. Do mesmo modo que da primeira passagem, Jesus multiplica os peixes e a pesca é maravilhosa. O texto diz que o barco de Pedro não suportou a quantidade de peixes, teve que se chamar mais barcos para ajudar. Ele tinha passado uma noite frustrada, assim como ele passou agora. Porém, Jesus estava na praia, Jesus ensinou e lançou uma palavra. E houve esse milagre. Da mesma maneira, Jesus se encontra com Pedro, da mesma forma, depois de uma grande frustração de Pedro no seu trabalho. Pedro tinha habilidades, ele foi treinado, ele foi instruído para ser um pescador. Naquela época, ser um pescador é ter uma profissão específica.
assim como Jesus era carpinteiro, poucas pessoas tinham uma profissão específica. Pedro tinha barcos. A Bíblia diz que ele tinha uma pequena empresa lá, na qual ele pescava. E assim, junto com os irmãos dele e amigos, eles faziam as pescas daquela região. Mas o que eu quero te mostrar é uma coisa. O que tem motivado você a ir a pescar? O que tem te motivado a andar, a se mover? As suas ações são debaixo de emoções? É debaixo de frustrações? É debaixo da necessidade? O que tem te motivado a se mover? Amém? O que é que tem motivado você a fazer o que você está fazendo? Eu estava vendo um empresário muito conhecido no Brasil e ele estava dizendo que se você antes de começar o seu dia, de ir para o seu trabalho, você demora muito para calçar a meia, significa que o que você está fazendo não é tão bom. Não está te dando tanta realização. Amém? E eu quero te mostrar uma coisa. Pedro, ele foi movido por alguma coisa a voltar a pescar. Porque a instrução de Jesus em Mateus capítulo 4, Mateus 4, 19, diz que E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Foi a frase que Jesus deu depois daquela pesca maravilhosa que aconteceu na vida de Pedro. Depois de Pedro ter ganhado um grande lucro, ter tido uma grande colheita lá, uma grande pesca, e Jesus chama ele para o ministério, né? Deus sempre vai te chamar no meio quando você estiver muito envolvido com alguma coisa, para fazer uma coisa para Ele. Porque Ele sabe que pode contar com você. Você é uma pessoa produtiva e frutífera. Amém? Então, Jesus ele chama Pedro. Pedro começa a segui-lo. Passa por vários momentos. Houve muita instrução. Participou de todos os momentos. Do batismo até mesmo a ressurreição, participou do ministério de Jesus, viu ele pregar, viu ele rebater os falsos ensinos dos fariseus, dos saduceus, mas ele voltou a pescar. Ele saiu da posição que ele estava e voltou a pescar. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, Pedro negou Jesus 3 vezes. Alguns dizem que motivados pelo fato dele não estar acreditando que o mestre estava se entregando daquela forma. Outros dizem pelo fato dele estar temendo morrer. Mas o que é importante é que Pedro ele passou por um momento de bastante pressão. O mestre dele, Jesus, ele acaba de morrer. Aquela história que ele estava presenciando acabou de forma rápida, intensa, foi de uma forma até brutal, porque Jesus ele foi espancado, depois crucificado. Mas o que eu quero te fazer pensar, o que motivou Pedro? Porque tem muitos Pedros por aí que estão parados ou fazendo coisas que não foram chamados para fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A maior frustração que um homem pode ter é ser especialista em não fazer a vontade de Deus. É ser especialista em fazer o que não tem propósito na vida dele. É gastar tempo, gastar recursos, gastar dele para fazer uma coisa que não é a realização da vida dele. Amém? Então, o que é que eu quero te apontar aqui, querido? O que é que tem motivado você a fazer o que você está fazendo? Amém? Então vamos ver o seguinte. Se Pedro foi motivado pelas necessidades, porque de fato, durante o ministério de Jesus, ele era mantido pelo ministério de Jesus.
através das ofertas que Jesus recebia para o ministério, né? Aqueles que seguiam Jesus, eles eram mantidos por Jesus. Então, se foi a necessidade, significa que o fato dele ter saído da posição lhe colocou no lugar de falta de suprimento. Amém? A gente percebe aqui que no texto ele do nada levanta, vou pescar. Ele sai, se prepara, pega o barco e vai pescar. Os outros discípulos acompanham ele. A gente sabe que Pedro tinha, dentro do ministério de Jesus, uma certa liderança entre aquele grupo de homens. Amém? Então, se foi a necessidade, eu quero te fazer pensar em dois textos que Pedro presenciou no ministério de Jesus. Em Marcos capítulo 8, versículo 15 até o 21, diz o seguinte: E ordenou-lhes dizendo, olhai e guardai do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrozoavam entre si, dizendo, porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, para que arrazoais, que não tendes pão? Não considerai, nem compreendeis ainda? Tende ainda o vosso coração endurecido? Tende os olhos e não vedes? E tendo ouvidos não ouves? E não vos lembrais, guarda isso, querido, quando parti 5 pães entre 5.000, quando alcofas cheias de pedaços levantastes. Disseram-lhe 12. E quando parti os 7 entre 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? Aqui, querido, Jesus está falando sobre se manter distante da tradição e do pecado, tanto da tradição religiosa que os fariseus carregavam, quanto o pecado do Império Romano. O Império Romano é marcado na Bíblia como um local de pecado, como se fosse o mundo. Amém? Então, olha só, Jesus está falando sobre se manter santo, sobre ter uma vida dentro do propósito de Deus, de se manter consagrado, e os discípulos estavam pensando que era mantimento. Pedro passou pelo alinhamento de Jesus, assim como os outros. Olha, faltou alguma coisa para vocês? Vocês não viram não que eu multipliquei 5 pães e 2 peixinhos? Vocês não viram que quando teve aquela outra ocasião que eu multipliquei novamente? Vocês acham que o problema é falta de pão? Então, querido, se foi a necessidade, Pedro deixou de considerar essas palavras de Jesus. Significa que quando nós queremos fazer algo que não está em linha com o propósito, nós desconsideramos aquilo que Deus já falou a nosso respeito. Porque se Deus disse que nos conduziria até determinado lugar, Ele vai ter o recurso da nossa ida e de nossa estadia naquele lugar. Amém? Como diz o ditado, aquele que dá o boi, dá também o capim. Então, nós precisamos ter essa consciência de que se é aquilo que eu estou fazendo é por necessidade e não pelo propósito de Deus na minha vida, significa que eu não estou em linha com o que Jesus tem para mim. Amém? Você que está na sua casa, você vai repetir comigo. O propósito tem mantimento. Amém? Então eu não posso ser levado a fazer o que eu faço simplesmente pela necessidade. Amém? As minhas redes não podem ser esticadas se são as minhas necessidades que estão... se o meu foco são as minhas necessidades, elas precisam estar esticadas porque é propósito de Deus que eu faça determinada ação. Amém? Entenda que o que eu estou falando usando um símbolo da rede do pescador.
para uma ação que você deve estar fazendo ou que você deveria estar fazendo na sua vida. Amém? Em Lucas 22, versículo 35, Jesus também volta a chamar a atenção dos discípulos sobre a mentalidade de que iria faltar alguma coisa para eles. Olha só o que ele vai dizer. E disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eles responderam, nada. Amém? Jesus ele aqui está falando de um momento onde ele preparou os discípulos e disse, olha, vocês vão às vilas e preguem as boas novas do reino. Vocês vão sair pelas casas, vocês vão começar a pregar, agora vocês não vão levar nem bolsa, nem 2 túnicas, nem comida à reserva. Vocês vão chegar lá, vocês vão ministrar, e a casa que tiver paz vai receber você e vai manter você. Os discípulos vão, eles começam a pregar, eles chegam depois dizendo que curaram enfermos, expulsaram demônios, e eles chegam festejando porque esses sinais acompanharam eles. Deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que Deus te dá uma direção, sinais vão acompanhar você. Amém? Porque toda vez que alguém dá uma direção para alguém, aquela pessoa que deu direção, primeiro ela deve ser autoridade sobre aquela pessoa. Porque ela não poderia te dar uma direção se ela não fosse autoridade sobre a sua vida. Segundo, toda vez que você é direcionado por uma autoridade, aquela autoridade ela tem poder para respaldar a sua ação. Quer ver isso na prática? Imagina um policial. O policial, quando ele está fardado, ele está representando o Estado. Se for policial militar ou civil, ele está representando o Estado na qual ele é policial. Se ele é policial federal, ele está representando a União, assim como as Forças Armadas. Quando ele está fardado, ele está direcionado para uma atividade. Então ele está representando, ele está munido de autoridade. Amém? Então, se ele tem autoridade para prender aquele que está fazendo alguma coisa que não está em linha com a lei, significa que ele está munido de autoridade. Alguém deu uma direção para ele. Alguém o direcionou a fazer alguma coisa. Então, o Estado está respaldando aquela pessoa. Amém? Você está comigo? Então, nós precisamos ter esse entendimento. Se Deus te direcionou, querido, Deus está te respaldando. Na grande comissão, nós gostamos muito de usar o texto, toda autoridade me foi dada de Jesus. Mas o que é interessante para nós é porque ele disse ide. Então, significa que ele estava dando uma direção para a igreja. Então, quando a igreja toma essa direção e passa a andar nessa direção, sinais vão acompanhar. Amém? Então, se você, querido, foi direcionado para fazer aquilo que você está fazendo por Deus, e você seguiu, acolheu com mansidão, obedeceu essa direção, significa, querido, que você vai estar munido de autoridade e de poder, e você vai fazer coisas, e sinais haverão de acompanhar. Amém? Se é pregar o evangelho, pessoas serão curadas, pessoas serão salvas, pessoas serão restauradas, porque os sinais haverão de acompanhar. Amém? Segundo ponto que pode estar determinando as suas ações, pode ser as frustrações. Aí o fato de coisas não estarem saindo como você deseja, você está debaixo de frustração, então você passa a deixar de fazer ou fazer outra coisa. Você está comigo? Deus te dá uma direção, você se frustra. Aí você decide fazer outra coisa, porque você acha que é melhor para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Certa vez eu estava ouvindo um homem de Deus e ele estava dando uma entrevista. E o repórter que estava entrevistando ele disse, olha, eu não entendo você estar saindo
da região que você está, indo para outra, um lugar mais pobre, onde você mora é confortável. E o que é que você... Por que você está fazendo isso? Ele disse, não há nada mais confortável do que o centro da vontade de Deus. Você está comigo. Então, se você está na vontade de Deus, querido, vai vir conforto sobre a sua vida. E conforto eu não estou falando de luxo, eu estou falando de uma realização dentro de você. Você pode estar confortável debaixo de um barraco, enquanto alguém em um palácio está se sentindo desconfortável, porque há um peso, há uma opressão, há um medo, há uma falta de realização. Deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas cometem suicídio, e se você observar, a maioria dos casos são fatos, estão pautadas em frustração e falta de realização. As cartas geralmente vêm debaixo disso, frustrado porque não está fazendo aquilo que ama, ou frustrado porque não entendeu o propósito da vida dele. Pessoas dizem, quando vão cometer suicídio, que perdeu o propósito de vida. Então, eu quero te dizer uma coisa, querido. Estique suas redes para as direções de Deus, mas recolha as suas redes para a sua vontade. Amém? Sabe por quê? Porque debaixo de uma direção de Deus, querido, uma crise pode ser uma oportunidade. Davi estava diante de um gigante, mas ele não viu o gigante, ele viu uma oportunidade. Pessoas que encontraram desafios e viram oportunidades por trás desses desafios, entenderam que na frente de toda oportunidade vem um grande desafio. Porque desafios demonstram se homens são fracos ou fortes. A Bíblia diz no livro de Juízes que um homem chamado Gideão foi levantado para levantar um exército para Deus, para libertar o povo. E quando ele se levanta para separar o seu exército, Deus dá direções e ele segue essas direções. Mas ao seguir essas direções, pessoas se perderam pelo meio do caminho. Mas deixa eu te dizer uma coisa. 300 foram suficientes para fazer aquilo que 32 mil não conseguiram. Não conseguiriam. Amém? Por quê? Porque todos estavam no mesmo propósito. Todos entenderam a direção que Deus estava dando para aquele homem. E dessa forma, eles conseguiram avançar e triunfar naquela guerra. Amém? Quando nós entendemos o propósito, querido, nós nos tornamos alguém ativo, alguém frutífero. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou dizendo para você nessa noite, querido, estique suas redes para a vontade de Deus. Jogue elas debaixo da direção de Deus e você vai obter sucesso. O resultado, queridos, da direção sempre vai ser responsabilidade daquele que dirigiu. Amém? Aleluia, aleluia. Segundo ponto que eu quero te fazer meditar, que está também nesse texto. Uma palavra, uma direção. Amém? Eu tenho visto, querido, durante minha caminhada, pessoas modificando as direções que receberam de Deus, pelo simples fato de ser conveniente a elas. Uma hora Deus falou, uma hora Deus disse que não era. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não fica mudando de opinião. Deus só vai te tirar de uma posição, querido, quando você tiver um sucessor. Quando você tiver um sucessor, Deus vai se encaminhar de te levar para outra coisa, para você realizar outra coisa para Ele. Enquanto o sucessor não se levantar, não é vontade de Deus de te tirar daquele lugar. Deus ele vai levantar um sucessor. E aí haverá uma transmissão de unção. É assim que Deus trabalha, querido. Deus trabalha com sucessores, herdeiros. Deus não trabalha com interrupções. Você está comigo?
Então, muitas pessoas ficam modificando as direções que Deus está falando. Querido, se Deus falou comigo sobre algo e disse o resultado daquela minha ação iria acontecer determinada coisa, eu não posso sair daquela posição até que aquilo aconteça. Porque olha só, Jesus aparece para os discípulos e diz: fiquem em Jerusalém até que do alto recebas poder. Imagina se os discípulos eles disseram: vai demorar muito, ainda é na festa, vou fazer outra coisa, vou pensar em fazer outra coisa, tem tanta coisa que eu podia estar fazendo aqui enquanto eu estou esperando. Mas a Bíblia diz que só poderiam sair até que do alto se recebessem poder. Amém? Então Jesus estava garantindo aos discípulos que eles teriam um resultado se obedecessem à direção. O problema é que as pessoas elas não obedecem à direção, mas querem o resultado. Ou às vezes ele toma a direção, mas não acontece quando ele queria que acontecesse, ou quando não acontece algo que acomode ele, então aquela pessoa passa a desobedecer ou sair do propósito. E sair dizendo, não, porque Deus mudou de ideia. Amém? Fases na nossa vida, querido, só podem começar quando outras terminarem. Deixa eu te dizer uma coisa, o verão não começa e não se trabalha, o verão não, a estação do verão não é no mesmo período do inverno. Um tem que começar e o outro tem que terminar. Um fluxo. Amém? Nada de interrupções, é um término tranquilo, vai se passando do verão, do verão para o inverno existe o outono, uma transição. Do inverno para o verão existe outra transição chamada primavera. Amém? Eu não sei se você sabe, primavera está falando de antes do verão. Amém? Por isso que primavera. Aleluia? Amém? Os discípulos eles tinham ido pescar, mas não tinham recebido a direção para pescar. Mas agora, quando eles estão voltando, eles recebem outra direção. Volta para pescar, agora joga do outro lado. Isso me mostra conversão. O que é conversão? Eu não sei se você já viu na autoescola, você dirige, existe um negócio chamado conversão. Você vai convergir, você vai fazer mudar a sua direção. Jesus ele dá uma outra direção, joga do outro lado. Se jogaram desse lado, não obtiveram resultado. Joga do outro. Do outro você vai ter resultados. Do outro tem peixe. Por que do outro tem peixe? Eu não sei se você entende, mas a mesma palavra que criou o peixe em Gênesis capítulo 1 é a palavra que criou o peixe na rede de Pedro. Sobre a tua palavra. Eles seguiram a palavra do mestre. Amém? Então eles jogam depois que eles se convertem. Mudam de direção. E o que era mudar de direção? Seguir a palavra. Seguir a direção de Deus e não a deles. Talvez, querido, eles tenham se espalhado e fugido por conveniência. Pelo fato de ele ser conveniente para eles não passarem pelaquilo que os outros passaram. Maria, as Marias e João, que acompanharam Jesus até a crucificação.
Talvez para os discípulos fosse muito difícil passar por isso. Mas o fato, querido, olha só que coisa extraordinária. Quando eles entendem que eles precisavam se seguir uma direção, resultado chega até eles. Amém? Vamos ver, querido, eu quero te mostrar algumas vezes que pessoas deram direção, pessoas inspiradas por Deus trouxeram direção para outros homens. Ou até mesmo Deus trouxe direção para essas pessoas diretamente. Olha só, em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: estando Eliseu padecendo de uma enfermidade, de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma o arco e a flecha. Ele tomou o arco e a flecha e disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre a mão do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu a janela. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. No prosseguir dos versículos, querido, o profeta vai dizer: porque foram 3 vezes. Você só irá prevalecer 3 vezes sobre eles. Sabe o que eu acho interessante, querido? Não era o fato da flecha. Não era porque era uma flecha diferente, uma flecha ungida. Não era um arco ungido. Era o arco que ele estava na hora. Mas era a direção, o ato de fazer aquilo que Deus estava direcionando. É eu obedecer, querido, a posição e tomar a posição que Deus me disse para tomar. Você está comigo? Então, eu preciso ouvir a palavra e seguir a palavra. Pedro também passou por isso ao andar sobre as águas. Ele não andou sobre as águas, querido, porque foi feita uma passarela. Ele andou sobre as águas porque Jesus falou e ele creu com o coração e ele agiu em linha com a palavra. Você está comigo? Então eu preciso entender que toda vez que uma direção vinda de Deus é me dada, eu preciso abrir as minhas redes e me preparar, porque vai haver uma recompensa para a minha obediência. Amém? Imagina só, querido, se homens não obedecessem à voz do Senhor, o evangelho não teria chegado onde tem chegado. E não iria chegar aonde ele ainda vai chegar, querido. Mas pessoas estão alertas e com seus corações abertos para as direções de Deus. Creio eu, querido, que vai vir um avivamento. Eu tenho ouvido outras pessoas falando de um avivamento depois desse tempo. Deus está preparando a sua igreja para um grande avivamento. Amém? Abra sua Bíblia, querido, em Números capítulo 20, versículo 7 até o 12. Moisés e a rocha. Amém? A Bíblia diz que o povo de Israel começou a pedir água porque eles estavam no deserto e Moisés, ele recebe uma direção de Deus. E eu quero ler essa direção que Deus deu a Moisés. Amém? Disse o Senhor a Moisés, versículo 7. Tomai o bordão, ajunta ao povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele fala a rocha,
e a dará a sua água. Disse-lhe: tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo e diante da rocha, e Moisés lhe disse: olha só, observa só, eles fizeram até agora tudo que Deus tinha dito para fazer. Porventura, faremos sair água desta rocha para vós outros, e já começa a errar aqui. Deus disse que eles iriam fazer, então eles iriam afirmar que iriam fazer. Eles perguntaram ao povo. A direção não era perguntar, a direção era afirmar. Amém? Quando a direção, querido, é afirmar e eu pergunto, eu entro em uma incredulidade. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não creste em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra que lhe dei. Amém? E olha só, foi preciso trocar a geração para Israel entrar na terra prometida. Moisés viu, mas não entrou. Josué creu e entrou. Você está entendendo? Toda vez, querido, que você tiver uma direção vinda da parte de Deus, não abra mão disso. Fica, querido, com o que Deus está dizendo. Não questiona Deus, nem pergunta a opinião daqueles que não estão com a direção que você tem. Paulo diz: não consulte nem carne nem sangue para as direções de Deus. Amém? Aleluia! Você está aprendendo alguma coisa? Amém? Lembra que nossas lives também elas vão estar sendo publicadas no YouTube. Logo depois a gente dá uma editada, deixa tudo pronto para você assistir novamente, querido. Assista até que você perceba a unção que está por trás dela. Amém? Em Atos capítulo 16, versículo 6 até o 12, a Bíblia conta de uma viagem missionária de Paulo. Mas olha só. E percorreu a região de Frígio e Galata. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitina. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Uau! E tendo concordado com Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neópolis e dali Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Amém? Querido, Deus está nos ensinando como obedecer a direções. Querido, fica atento. Se você ainda não está tão convicto daquela direção, ora até que o Espírito lhe convença disso. O grande problema é que a gente ouve uma coisa ou tem uma percepção dentro de nós
de determinada coisa e a gente não está tão convicto sobre aquilo ali e toma a decisão e acaba se frustrando. Mas se eu estou convicto, eu me deixo me convencer pelo Espírito de Deus, eu sou conduzido até o lugar de obediência, até o lugar onde Deus está me levando. Você está comigo? Amém? Então, eu quero simplesmente encerrar com esse ponto agora. Resultado incomum. Amém? Em João capítulo 21, versículo 6, Jesus, depois de ter mandado a palavra, os discípulos eles obedecem àquela direção e diz assim: assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Querido, olha só, não pode ser algo comum. Jogou de um lado do barco e pegou peixe tão grande, em tão grande quantidade, e na outro lado não tinha. Na verdade, querido, aquela palavra estava criando peixe dentro da rede de Pedro. Amém? Eu ouvi uma certa vez dizendo que alguns reclamam do vento, outros reclamam da falta de vento, mas o sábio alinha suas velas para o vento e ele navega em função do vento. Sabe, a gente às vezes fica, querido, não entendendo as direções porque a gente não tem tanta intimidade com Deus. Às vezes a gente abre a nossa mente muito mais para a incredulidade do que para aquilo que Deus está falando. E acabamos não tomando a nossa direção correta, querido. Deus está te conduzindo, querido, até um lugar onde você vai ter um resultado em comum. Se é comum pessoas rejeitaram o evangelho em algum lugar, mas Deus te mandou ir, querido, vai ser um resultado comum. Você vai pregar e as pessoas vão aceitar. Elas vão estar aguardando você como aquele homem macedônio aguardou Paulo para ouvir a pregação do evangelho. Se é na sua área financeira, se você, querido, alinhar o seu entendimento para a vontade de Deus acerca do que você deve fazer, ideias vão chegar e você vai estar lançando a sua rede e você vai estar colhendo o fruto dessa sua obediência, querido. Entenda, Deus sempre vai ter uma direção para você, querido. E essa direção vai trazer resultados incomuns. A unção que tem na obediência, na submissão à palavra de Deus, querido, traz resultados incomuns para as nossas vidas. Quanto mais eu estou alinhado à vontade de Deus, mais eu vou estar colhendo dessa obediência. Amém? Você está comigo? Ah, pastor, estou passando por adversidades. Querido, Paulo, nessa região, foi preso, açoitado e ficou na região, ficou dentro de uma cadeia, no canto mais profundo da cadeia. Mas foi nesse lugar que ele experimentou de algo extraordinário. Deus entrou na cadeia e abriu as cadeias. Amém? Não importa, querido. Se alguém se levanta contra você, se alguém tenta te impedir, querido, e existe uma direção de Deus para a sua vida, para você fazer aquilo ali, você vai ver, as coisas vão se modificar. Existe uma unção para fazer aquilo que Deus está te convidando para fazer, querido. Deus sempre disponibiliza uma unção para aqueles que aceitam a comissão que Ele tem para a vida dele. Amém? Então, querido, entenda, basta você entender a direção, fica com a direção e segue a direção. Você vai estar abrindo as suas redes na hora certa e no momento certo. Não vai ser a crise que vai ditar, não vai ser a opinião de pessoas. Se você ficar com as opiniões, querido, você vai parar no primeiro desafio. Se você der ouvidos para aqueles que te elogiam e ouvidos para aqueles que te criticam, ou você vai se tornar uma pessoa soberba, ou você vai se tornar uma pessoa depressiva. Fica somente com o que Deus está falando a teu respeito, querido. Fica somente com o que Deus está chamando você para fazer. Obedece essa direção de Deus.
vai e faz aquilo que Deus está colocando no teu coração. Vai ter resultado, querido. Vai ser um resultado comum. Deus está no negócio. É Ele quem vai garantir, querido, que você vai obter o sucesso que Ele disse que você iria ter. Amém? Não vai ser a sua habilidade. Pedro era um bom pescador, querido. Ele tinha empresa de pesca. Ele entendia disso aí. Mas não estava tendo os resultados que ele precisava. Por quê? Porque ele estava jogando a rede no momento errado. Mas você tem que esticar a sua rede no momento certo. Se você não está debaixo de uma direção, recolha as suas redes. Mas se você estiver debaixo de uma direção, lance as suas redes e vai haver uma colheita incomum. Ao ponto de afetar pessoas, querido. Pessoas, seus amigos, seus familiares, pessoas vão ser beneficiadas porque você obedeceu. Já imaginou, querido, esses homens todos que iniciaram obras, que foram para regiões, pregaram o evangelho? Irmão, eles seguiram a direção, obedeceram a Deus e hoje o evangelho chega até nós, o evangelho tem chegado em outros lugares, o evangelho tem se expandido. Olha só, querido, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que Paulo foi levado para Macedônia. Macedônia é uma parte da Europa, querido. Uma região que dá início à Europa. Se a Europa não tivesse ganha, as Américas não seriam ganhas. Amém? Mas Deus tinha um propósito para mim e para você, querido. Ele queria que o evangelho chegasse para você. Ele queria que o evangelho chegasse até mim. Ele queria que a palavra da fé chegasse até mim e a você, querido. Aleluia! Ele já estava planejando esse tempo para as nossas vidas. Deus não é pego de surpresa em momento nenhum. Deus já tem planejado. Existe sim uma unção para a gente passar por essa pandemia. Existe sim uma unção para passar por 2020. Existe sim uma unção nova para 2020. Eu fico com o que Deus está falando ao meu respeito. Eu creio no que Deus está dizendo ao meu respeito, querido. Você está comigo? Eu creio que você, onde você estivesse, começasse a orar. E começasse a render graças. Porque Deus está fazendo coisas nesse tempo. Prepare-se para milagres extraordinários vindo da parte de Deus. Prepare-se uma intervenção vinda da parte de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela unção que o Senhor disponibilizou. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos guia e nos dirige a lugares, Pai amado, a fazer coisas. E há um resultado na minha obediência, querido. Há um resultado, sim, querido, sim, Pai, naquilo quando o Senhor tem me direcionado. Tudo que o Senhor tem colocado no meu coração vai frutificar. Eu creio na Tua palavra. Eu creio que tudo é possível. Ah, Pai, eu creio que o Senhor está fazendo grandes coisas no nosso tempo. Eu creio, Pai, que o Senhor está fazendo grande coisa para essa geração. Eu creio, Pai amado, que o Senhor está preparando, sim, um grande avivamento para a minha vida, para a vida dos meus irmãos e para toda a igreja. Ah, Pai, recochambranaste cobrani diandaranastoroque diandarabraste. Rukedorasturi andai candabrasuri ambranarabrabroke diambranarabras. Eu creio, Pai, eu creio num avivamento. Eu creio, Pai, num avivamento. No nome de Jesus. Amém. Gabriel. Antes de Gabriel encerrar, eu quero só te dizer uma coisa. Sábado nós vamos estar no Instagram fazendo uma live, né, uma transmissão ao vivo, onde a gente vai estar falando sobre cura divina e saúde divina, com o pastor Rafael Marques, do Centro de Cura do Verbo da Vida, e a gente vai estar batendo um papo sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus tem falado sobre cura, o que Ele continua fazendo. Vamos ouvir da parte dele testemunho de cura que se manifesta, né, no Centro de Cura e em outros lugares, e isso vai fortalecer você. Você que tem alguma dúvida sobre a vontade de Deus acerca da saúde de cura,
você vai poder tirar nessa noite. Amém? É um momento bem descontraído, você pode participar, você pode interagir. A gente vai estar acolhendo as perguntas, você pode perguntar e a gente vai estar fazendo as perguntas para ele e ele vai estar esclarecendo. É um tempo precioso. Eu conto com a sua presença também. Amém? Biel? Aleluia, amados, glória a Deus. Palavra poderosa. Eu acompanhei vocês aí interagindo no Facebook, no YouTube. E eu louvo a Deus muito por isso. Amém? Porque é uma forma da gente estar se comunicando mesmo de longe. Amados, que palavra poderosa. Amém? Depois dessa palavra é impossível a gente não começar a lançar as redes nas direções de Deus. Amém? É impossível a gente recolher essas redes para as direções de Deus, porque essa palavra nos inspira a fazer a vontade dele. Amém? Então, amados, acolha essa palavra no seu coração. Fiquem de pé, vamos estar orando. Amém? Glória a Deus. Só para dar uma reforçada, né? É muito importante todos estarem indo no Instagram. E quem ainda não segue a página, vai lá, segue, porque vai chegar a notificação no seu celular de que a live começou e a gente vai estar falando muito sobre cura divina, amém? Então, vamos estar orando. Pai, te rendemos graças, Senhor, por essa live maravilhosa, por essa palavra esclarecedora, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Senhor ter nos dado essa oportunidade de estar falando com o seu povo, mesmo ao vivo, mesmo sendo longe, mas nós te agradecemos pela oportunidade de estar usando a tecnologia. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. E eu declaro, Pai, pessoas abrindo o coração e começando a praticar ela, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, você que está aí com seus familiares, vocês que estão reunidos, sejam muito abençoados pela prática da palavra. E homem abraça homem, mulher abraça mulher, amém? Fiquem na paz.